Uma vez que eu sentenciei, ninguém muda a sentença que eu dou. Mas o faraó quis brincar com Deus. Não brinque com Deus. O próprio filho, adolescente, seria agora o próximo faraó. Tente imaginar aquela noite, por volta de meia-noite. O Egito parecia em silêncio, daqui a pouco um barulho. Lamparinas, lampiões acesos, gemidos, gritos, mulheres, ai meu filho! O povo sai. Animais mortos por toda a terra do Egito. Filhos de homens e animais. Todos pranteando, uma tristeza terrível. A morte passou como uma sombra, e onde ela penetrou, meu irmão, ela não deixou nada vivo. Porém, quando aquela fumaça vinha, aquela fumaça negra, aquela morte vinha, quando ela tentava entrar nas frestas das portas do povo hebreu, quando ela via a marca, ela batia de retirada. Porque 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Você já imaginou? A Bíblia diz que alguns hebreus, a Bíblia não, uma conjectura. Alguns hebreus, quando viram aquele gemido, aquele barulhão na terra do Egito, talvez tentaram abrir a porta para ver, mas viram aquela densa fumaça negra rastejando. Ela vinha pelo chão, e ela atinge primeiro a perna. A friagem da morte vem subindo, vem subindo, vem subindo, vem subindo, vem subindo. E é tão lícito que algumas pessoas que estão à beira da morte começam a sentir a morte pelo pé. Adai que nefobia, nácia, nefubistei. E onde ela vinha não tinha como escapar. A única coisa que livrava era o sangue do Cordeiro. O sangue do Cordeiro. Mas o que me chama a atenção é que antes, as outras pragas, não era necessário tomar uma decisão. Porque Deus disse, vai ter gafanhoto, e tinha. Vai ter sangue sobre as águas do Nilo e sobre o Egito, e tinha. Mas essa última praga, Deus disse, vai depender dos homens também tomar uma decisão. A ordem que Moisés disse foi, mata um cordeirinho para cada família, ou se a família for pequena para os outros, amém? Asperge, mata. A decisão é tua. Se você, hebreu, quiser, aleluia. Está entendendo a diferença, querido? Está entendendo a diferença, meu irmão? Eu tenho convictura que teve hebreus que não marcaram a sua casa, e o anjo da morte passou, porque não deram ouvidos. As outras pragas não havia decisão do homem, era determinação. Moisés, gafanhoto vai descer. Moisés, as pragas vai acontecer. Moisés, mas agora não, diga para, porque nessa noite eu, Senhor, passarei, e na casa que tiver marca, eu pularei. Eu, Senhor. Havia necessidade de tomar uma decisão. Uma decisão. Eu, passar sangue aí, a minha casa fedendo aí. As outras pragas não deu nada. Amanheceu 3 dias o faraó, depois ele dobrou a nossa escravidão. O peso piorou. Se Moisés aí já está longe, cuidado. Daqui a pouco tem que ver esses pastores aí, esses Moisésinhos do tempo passado. Que é isso? Não precisa nada disso, nós podemos tudo. O amor de Deus vale tudo, prepara para tudo. Não tem que ter santificação, não tem que ter nada, não tem que ter, não tem nada, né? Que é isso? Cuidado, igreja. Arabacandarai. Santificai-os, porque eu sou santo. Ibiassumanai andacás. Os moradores vinham tomar uma decisão. Já era um processo de salvação que apontava para Cristo na cruz. A morte só podia ser evitada com uma decisão do dono da casa. Lá o texto bíblico está escrito, vendo eu, o Senhor dizendo, o sangue, eu passarei por cima de vós. Como isso funciona? Por um Deus onisciente, ele já sabia quem iria marcar a casa ou não. Porque a decisão, queridos, é pessoal.
Salvação é, não, então eu vou... Não, salvação, a decisão é pessoal. Hoje, nós vemos uma vida que está recheada de escolha ao longo daquilo que você quer viver. Você pode fazer escolha amanhã. É você que vai fazer. O que você decide, o que você vai fazer ou não, se você vai obedecer ou não, é um problema pessoal teu. É assim que funciona. Deus te deu livre-arbítrio. Quer aspergir com sangue as portas umbrais? Amém. As outras pragas ele não pediu, ele mandou. Mas essa ele disse, orienta o povo. E diga para o povo, aquele que obedecer, eu passarei. O plano da salvação foi feito. A passagem, a saída, a morte pularia aquela casa marcada. Esta é a Páscoa, mas a decisão é das pessoas. E eu te pergunto, lá na frente, o cordeiro chamado Jesus se imolou por nós aquela cruz. E ele disse, ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Ninguém entra em salvação. A Bíblia diz que ninguém entra no céu se não tiver a marca do cordeiro. Nós temos que ter essa marca, queridos. Vai chegar num tempo, irmãos, em que a igreja, as portas vão se alargar. Cuidado, a Bíblia não mudou. A facilidade, a Bíblia continua dizendo que para entrar no céu, a porta é estreita. O caminho largo está por aí. Nós precisamos tomar uma decisão. Queremos servir a Deus ou não? Porque não dá para ficar cocheando por dois caminhos. Não dá para mim querer ficar no Egito e ao mesmo tempo falar que eu sirvo a Deus. Naquele dia teve que ter uma separação. Ou você é, ou você não é. E eu falando de Páscoa, que é passagem, porque o Senhor disse, e eu passarei no meio de vós. E eu quero profetizar, um ato de fé. Prestem atenção, queridos. Onde Jesus passa, alguma coisa acontece. Jesus estava a caminho de Jericó, saindo da cidade, e aconteceu algo que fugiu aos padrões normais. Um cego gritou e passou a enxergar. Jesus estava indo com alegria para Naim, e um fato chamou a atenção. Uma pobre viúva com um filho para ser enterrado, recebeu vida. Jesus estava a caminho de Samaria, contrariamente do que os discípulos queriam, mas na beira daquele poço, ele trouxe salvação. A Bíblia diz que Jesus continua caminhando no meio do seu povo, continua passeando, e ele disse naquele dia, diga para o povo aspergir os umbrais da porta, porque eu passarei por toda a terra do Egito. E o Senhor está passando aqui hoje. E onde o Senhor passa, há milagre. Onde o Senhor passa, há bênção. Onde o Senhor passa, veja bem, queridos, lá no passado, quando Jesus passou a Páscoa, significa liberdade da escravidão. E lá na frente, Jesus também nos trouxe a garantia da vida eterna. Jesus continua passando por aqui. Jesus continua passando, queridos. Não desista, meus irmãos. Não desista. Não é fácil servir a Deus. O grande problema é que nós colocamos na cabeça que servir a Deus nós temos que ser vitoriosos em tudo. E somos mais que vitoriosos. Mas a nossa concepção humana é diferente. Então se eu sirvo a Deus, eu não vou ficar doente. Se eu sirvo a Deus, eu não vou ficar desempregado. Se eu sirvo a Deus... Não, querido, nesse ponto tem aflições. Não sirva a Deus por aquilo que você necessita, mas sirva a Deus por aquilo que Ele é. Sirva a Deus porque tem uma promessa. Sirva a Deus porque você tem a marca do sangue. Sirva a Deus porque Ele continua passando, e onde Ele passa as coisas acontecem. Então Ele continua passando, meu irmão. Naquela noite haveria morte, mas no outro lado havia vida. Ele continua passando no meio do seu povo. Ele continua passando no meio da sua igreja. Muitas vezes é o nosso coração endurecido que não consegue enxergar que Ele continua vivo, igreja. E se Ele continua vivo, Ele prometeu, onde tiver 2 ou 3 ou mais em meu nome, eu lá estarei no céu. Não, eu estarei no meio deles. Ele está passando, igreja. Ele está passando. Ele está passando, irmãos.